Olá. E o W. Rocha mandou aqui, André, sobre essa questão do Hugo Souza. Tá no contrato, se o Corinthians não pagar a multa, a venda é cancelada. Carinhas assim de espanto. O Corinthians ainda não pagou, né, os R$ 500 mil. Por quê? Qual é a explicação? O que ele diz aí faz sentido, mas só se o Corinthians não pagar até a data limite para se efetuar a compra, né? Que é dia 30 de novembro. Porque aí passa a valer uma outra negociação. Aí, por exemplo, se o Flamengo não quiser vender mais, aí vira uma outra situação. Mas o Corinthians vai pagar. O Corinthians já deixou bem claro, já ativou a cláusula de opção de compra, já ativou esse gatilho ali, essa cláusula, né? Então, assim, vai comprar o jogador. O Corinthians me diz, na minha apuração dentro do Corinthians, dentro da diretoria, enfim, do departamento de futebol, que o Corinthians falou, ó, já deixamos bem claro para o Flamengo que vamos pagar. Tá no contrato 4 parcelas de 200 mil euros a partir de janeiro, né? Janeiro de 25, junho de 25, janeiro de 26 e junho de 26. Tá lá, 4 parcelas de 200 mil euros para pagar o jogador por 60%, tá? O Flamengo vai ficar com 40% do jogador. Essa é a divisão, não é 50-50. É 60 para o Corinthians, 40 para o Flamengo, para deixar bem claro. Essa é a operação. A questão do empréstimo, existem dois caminhos. Você apresenta os comprovantes, e aí você vai ter que apresentar os comprovantes dos pagamentos das 3 multas que você utilizou para escalar o jogador, né? Os 1,5 milhão de reais. Você vai apresentar lá, já pagou 2, falta pagar uma. A partir do momento da utilização do jogador, você tem 15 dias para pagar. Então o Corinthians está esperando um fluxo de caixa para poder efetuar esse pagamento. Então, assim, o Corinthians está tranquilo. E o que me disseram hoje pela manhã, falei com uma fonte antes de entrar no de primeira, falou assim: não, está esperando um fluxo de caixa para poder pagar. Pode ser hoje à tarde, pode ser daqui a uma semana, mas não vai perder prazo. Corinthians não vai perder prazo e não está perdendo prazo em nenhum momento na questão do Hugo Souza. Ah, mas teve a situação lá do Mateuzinho? Teve, mas o Corinthians renegociou. É aquilo que o Fred Luz falou na entrevista longa que deu ao Zona Mista, na questão da renegociação de dívida. Né? Até falou na questão do descasamento, lá que muita gente criticou, mas é isso. Usou um termo descasamento ali do que deve, com os prazos e tudo mais, mas é isso que o Corinthians está fazendo com os seus credores. Está renegociando. E o que aconteceu lá atrás com o Mateuzinho, no começo do ano, é o que o Corinthians está tentando fazer com as dívidas. E nesse caso específico do Hugo Souza, a fonte me disse hoje, mas em nenhum momento o Corinthians atrasou. Em nenhum momento o Corinthians perdeu prazo. O Corinthians está pagando dentro daquilo que tem de prazo legal e pronto. Tem 15 dias ainda para pagar. Tem um tempo ainda para apresentar esses comprovantes. Então tá tranquilo. E o Flamengo não tá batendo na porta do Corinthians cobrando. Cadê meus 500 mil? Não tem isso. É aquela coisa. A fonte me disse também no telefone. É o Flamengo entendendo que fez um mau negócio. E, obviamente, o Corinthians entende que é natural o Flamengo fazer esse barulho para a torcida, para dizer o seguinte: olha, vamos cobrar deles, vamos tirar uma grana a mais, porque, de fato, o negócio foi ruim para o Flamengo. É um jogador hoje que pode se transformar daqui a pouco num goleiro de seleção brasileira, pelas atuações que ele está tendo. Então é natural. Então o Corinthians está tranquilo em relação a isso. Vai pagar? Vai pagar. Está dentro do prazo. Essa é a minha apuração do porquê o Corinthians até então não fez o depósito dos 500 mil reais em relação à multa do Hugo Souza ter jogado domingo. Cara, eu não sei se é porque eu dormi mal, porque o Lourenço tomou vacina ontem e aí teve febre a madrugada inteira, mas eu não tô entendendo nenhum superchat. Hoje tá difícil aqui pra mim, pra você me ajuda. O Marcelo Aymar Ortiz mandou: ontem, antes o Corinthians tinha garro, agora só tem garro com G maiúsculo. Não entendi. Garro tem algum significado? Será que era garra? Pode ser garra. Ah, pode ser. Marcelo, pode mandar uma mensagem normal para se explicar que eu tô devagar hoje, hein? E não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Agora, Hernan, mais uma do Corinthians é que como é que a comissão reagiu à informação de que tem jogador, que você trouxe ontem no programa, né, insatisfeito com o Ramon Dias?
A informação do Samir, né, que alguns jogadores estão satisfeitos, aquela coisa de tem os jogadores que a comissão está dando mais moral para o jogador gringo, alguns brasileiros ficam, né, um pouco ali meio de canto, os jogadores gringos têm mais moral e tal. De fato, isso acontece, tem jogador que tem preferências, isso acontece em outros clubes. Quando eu fui perguntar e apurar, isso de alguma maneira pode atrapalhar, eu nem fui questionar, tá? Deixar bem claro que eu apuro junto com o Samir e tal, não fui tirar dúvida se era verdade ou não. O meu questionamento é se isso ia atrapalhar de alguma maneira daqui para frente, né? Essa situação podia interferir no próximo jogo, daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E a resposta foi muito nesse sentido, né? Obviamente ninguém ia falar assim, não, de fato isso vai atrapalhar. Mas eu gostei assim da resposta no sentido de que, se o Ramon Dias achar que tem um jogador que está satisfeito de não entrar, pô, o Ramon Dias ia ficar pé da vida, né? Se tivesse jogador feliz de não ter entrado num jogo importante. Então, assim, óbvio que é importante ter ali todo mundo na mesma sintonia, e isso todo mundo faz uma reflexão, mas no dia em que o Ramon Dias estiver feliz e satisfeito, e jogador que está ali legal no banco de reserva de não ter entrado, tem alguma coisa errada. Então o Ramon Dias quer mesmo os caras insatisfeitos, quer mesmo que os caras queiram buscar vaga no time, porque aí gera uma coisa de competição para todo mundo poder buscar vaga. Então, assim, minimizaram, né? Não quiseram botar mais lenha na fogueira. É uma questão que o Ramon Dias vai resolver com os jogadores, aqueles que estão insatisfeitos. É o trabalho do técnico. O técnico é bem pago para isso, para gerir elenco, para fazer a gestão do grupo. Esse é um trabalho do treinador com os jogadores. Óbvio que a direção olha isso com cuidado, ainda mais num momento em que o Corinthians tem uma decisão agora na quinta-feira contra o Racing e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que aí é o grande objetivo. Mas assim, jogador insatisfeito? Legal. Seria um problema se tivesse todo mundo feliz, sorrindo do banco de reserva sem jogar em jogo importante. Foi mais ou menos esse o tom do papo. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!